Olá, sejam bem-vindos à terceira Conferência Internacional Lyon, um evento muito importante, não só para as pessoas afetadas por essa mutação genética, quanto para os seus familiares, para os profissionais de saúde e para a sociedade de uma maneira geral. Essa é uma doença rara, portanto pouco conhecida, cujo diagnóstico é muito difícil. Então, para as pessoas que são afetadas, é muito difícil, muito demorado, na maioria das vezes, que a gente chegue a um diagnóstico. Eu digo a gente porque eu também sou afetada pela essa mutação, não gosto de chamar de doença, desde 2019. Meu nome é Fernanda Lloyd e agora eu vou entrevistar o Márcio Ferla, ele que mora em Matinhos, no Paraná, e também é afetado pela doença. Nós temos o prazer aqui de estar conhecendo um pouco da sua história, dos seus desafios, das suas superações. Boa noite, Márcio. Tudo bem com você? Boa noite, Fernanda. Tudo jóia? Tudo bem por aqui. Que bom. Márcio, há quanto tempo você é afetado pela Lyon e como é que foi o seu diagnóstico? Eu sou afetado pela Lyon há aproximadamente 20 anos. Foi em 2001. Em meados de 2001, acho que está fazendo 20 anos certinho agora. Eu descobri meio ao acaso, assim, dentro de casa, em tarefas domésticas, que um dos meus olhos estava embaçado, não estava conseguindo enxergar direito. Quando eu tapava e olhava com o outro, eu percebia que estava normal, né? E tapava, o outro estava embaçado. E ali eu percebi que alguma coisa estava errado, fui procurar um oftalmologista, nunca tinha usado óculos, nunca tinha tido nenhum problema de visão, né? E aí o oftalmologista me passou algum remédio que eu não lembro o que era, achou que era uma inflamação. Eu fiquei tomando, não acontecia nada, não melhorava, se agravava. E ali foi uma maratona de médicos. Eu acho que é a realidade de boa parte dos nossos colegas que são afetados, né? É difícil, assim, encontrar de imediato um diagnóstico, né? Foi aproximadamente 6 meses rodando de médico em médico, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, até encontrar um diagnóstico, né? E gastando, né? Você gastando, porque os médicos vão investigando, vão pedindo exames, alguns exames caros, como ressonância, tomografia, né? E você tem que viajar para um lado para o outro. Então você só vai gastando, não acha o seu diagnóstico e a doença vai se desenvolvendo, né? Eu acabei encontrando meu diagnóstico na Unicamp, no hospital da Unicamp. Tinha uma colega que estudava lá e ela me convidou para ir para lá e aí eu fui, quando eu fui para lá, começou a baixar no outro olho a visão, né? E aí eu fui internado lá, fiquei uma semana internado e eles trataram várias coisas, acharam que era uma esclerose múltipla, neurite, né? Tomei bastante corticoide na veia, né? Fiz pulsoterapia, né? Tomei alguns litros de corticoide na veia, saí de lá inchado. E uma semana depois, eles fecharam no diagnóstico da Lyon, da neuropatia óptica hereditária de Leber, né? Falou, só nos restou isso. Para confirmar, tem que fazer um exame de DNA mitocondrial, a gente não tem aqui e não tem tratamento. Eu falei, ok. Então foi um momento assim, foi um alívio, por um lado, que eu descobri o que tinha, já estava 6 meses, mais ou menos, na busca desse diagnóstico. Então foi um alívio que eu descobri o diagnóstico e também bateu a tristeza da segunda parte de não ter tratamento, né? E, bom, o mapeamento genético, você falou dos gastos, né? Os gastos são imensos. Para mim também foram muitos e muitos e muitos gastos, né? Porque não tem desconfiança. A Leber é mais comum em homens
Então, no meu caso, que sou mulher, não teve desconfiança nenhuma. Você chegou a procurar o sistema público? Sim. Eu fui pelo sistema público da minha cidade, comecei por lá, por Cascavel, né? Mas não chegou a lugar nenhum, eles não sabiam o que era, né? E daí fui em alguns médicos particulares, né, que também não sabiam o que era, e eu acabei caindo no sistema público, mas através de uma universidade, né, que faz pesquisa, né, que tem... Uhum. Então, o meu diagnóstico saiu pelo sistema público, mas de dentro de uma universidade, né, uma universidade Entendi. pública. O mapeamento genético foi feito via Unicamp? Não. O meu mapeamento genético foi feito, então, foi feito pela pesquisa Lyon Brasil. Nesse momento, também o Pedro Henrique, que é um colega nosso, também estava desenvolvendo essa doença, né? E a Odete Mosquen, que é a mãe dele, mobilizou uma turma de cientistas, tem toda uma história, a história é longa, mas ela conseguiu mobilizar uma turma de cientistas para Vitória, para estudar a família dela, que tinha um monte de casos, né? Na época eu não lembro se era 30 casos ou mais. E daí, quando eu descobri que não tinha mais tratamento, eu fiz uma carta com auxílio de uns primos, e essa carta a gente traduziu para inglês, para alemão, e começamos a distribuir pela internet, né? Não se tinha, há 20 anos atrás, a internet não tinha nem Google, né? Mas começamos a distribuir, e essa carta foi parar no Instituto dos Estados Unidos, Fundação Internacional de Pesquisa do Nervo Óptico, que respondeu dizendo para mim entrar em contato com a Unifesp, que estava iniciando uma pesquisa no Brasil com uma família de Vitória, né? E que seria uma pesquisa grande, envolvendo a Universidade da Califórnia, Universidade da Bolônia e o Brasil com a Unifesp, né? E aí a Odete me ligou, eu não me recordo ao certo com quem que passou o contato, se foi a Unifesp ou se foi esse instituto, essa fundação dos Estados Unidos, e ela me ligou. E foi num período muito pertinente, assim, né? Foi muito... Porque os primeiros meses são difíceis. Para mim foi muito difícil os primeiros meses, né? Então, você conviver com aquilo, ter que aceitar que o teu novo é aquilo lá, que não tem tratamento e que vai viver daquele jeito, é um pouco chocante. E daí me ligar uma pessoa que estava na mesma situação com o filho dela e falar, não, vamos embora, vai ter uma super pesquisa que está iniciando aqui, tem uma esperança, né? Não baixa a cabeça não, vamos embora. E aí foi uma injeção de ânimo. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, em outubro, eles já vieram o ano passado para cá, e em outubro eles vão voltar de novo, né? Uma equipe grande de cientistas, né? E eu falei, ok. E aí, em outubro do mesmo ano, eu fui para Vitória e fui... A pesquisa era com a família da Odete, né? Então, eles acompanhavam aquela família, ficaram anos com aquela família, eu não sei como é que está hoje. Então, o objeto de pesquisa era essa família, e eles acompanharam. Então, eu fiz o meu DNA lá, no âmbito dessa pesquisa, né? Que bom. O exame mitocondrial é muito caro. Há uns anos atrás, eu sei que ele custava mais de 10 mil. O meu que eu fiz ano passado foi quase 5. E se não tivesse tido ajuda financeira assim da família, né, várias pessoas da família, não teria rolado. Porque, como você falou, tem muitos exames. Uhum. E como é que você analisa, Márcio? Você saiu do sistema público e do sistema particular sem um diagnóstico fechado, né? Só foi ter acesso a um diagnóstico correto numa universidade, que são grupos, né, de pesquisadores, então estão sempre se atualizando, é uma outra realidade. O que você sugere, o que você acha que deveria ter de políticas públicas nessa questão do Lyon, do diagnóstico, do tratamento? Então, Fernanda, as políticas públicas, eu acho que elas evoluíram bastante, né, com a
pessoa com deficiência, mas precisa evoluir muito. Então, eu vejo duas frentes aí. Uma é no específico, né? Mas a política pública, no específico, ela não é uma ilha solta, né, no meio de um oceano. Ela tá envolta de outras relações, né? Então, por exemplo, a gente tem uma doença rara, e a doença rara é tratada onde? Onde é que? É dentro de pesquisa. Então, não adianta ter uma super lei de inclusão para trabalhar pessoas com deficiência e inclusão se não se investe em pesquisa, né? Por exemplo, a reabilitação, o SUS carece de uma rede ampla de habilitação, né? A reabilitação é feita onde? Eu conheço associações, né, que são filantrópicas, né? Lá em Ponta Grossa, que é a última cidade que eu morei, tinha a PADEV, Cascavel APAC, né? Então, agora, você conhece pelo SUS uma rede de reabilitação para deficiente visual? Não. Eu não conheço. Se a gente Só achar, de terceiro setor. Talvez numa capital ou outra a gente vai encontrar, né? Então, eu acho que tinha um fortalecimento nesse sentido importante, mas eu acho que tá vinculada e casada com outras políticas públicas também, né? Então, doença rara, né? Precisa investir em pesquisa científica de ponta, né? Não adianta nada fazer lei para inclusão se você vê o CNPq, que é a nossa principal instituição de fomento à pesquisa no Brasil, sendo desmantelado, né? Sendo dilapidado o seu orçamento, né? Como é que vai fazer pesquisa? Não vai, né? Vai ter que ficar sempre esperando alguma pesquisa de fora, né, até ela se consolidar lá, para talvez um dia, quem sabe, vai chegar por aqui por algum pesquisador que conseguiu uma bolsa, entende? O negócio vai ficando cada vez mais complicado. E automaticamente, se houverem pesquisas, esse conhecimento chega às universidades, que chega aos estudantes, que chega aos futuros médicos, e eles estarão mais capacitados para fazerem o diagnóstico nas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, com as pesquisas avançando, isso daí são subsídios para as políticas públicas, né? As políticas públicas são muito embasadas em dados científicos, né? Tem primeiro que eu acho que política pública social é através de luta que a gente consegue, né? Então, isso é uma coisa importante a gente saber, que não é favor, mas sim conquista. São lutas daqueles grupos, né? Daqueles grupos em situações de vulnerabilidade, daqueles grupos aqueles grupos diferentes, né? E eu me lembro muito bem, Fernanda, quando eu descobri lá em 2001, 2002, quando desenvolveu, que existia uma legislação, né? Era uma lei anterior dessa lei de inclusão que a gente tem hoje, né? Eu não lembro o número dela, mas é anterior a 2001. Né? E daí eu comecei a ler aquilo, um colega foi lendo para mim, a gente foi discutindo, né? Aquela lei da pessoa com deficiência, e eu fui percebendo que aquilo ali era um direito, era um conjunto de direitos, né? Então não era a favor, e isso também, de certa forma, me empoderou a tá voltando para a vida, né? Porque a gente possuía um conjunto de direitos, possui ainda, né? Um conjunto de direitos, e aquilo tinha que ser entendido como uma conquista, né? Como um direito, e não como um favor, estão fazendo um favor para o coitadinho, né? Acho que é isso que a gente tem que virar o jogo. Não tem nada de coitadinho aqui, né? Exatamente. Exatamente, não tem nada de coitadinho. E até tem um pouco de dificuldade pela nossa parte, né? Eu digo pela minha parte também,
você falou dos primeiros meses, eu estou com 8 meses de diagnóstico, de cair a ficha, somos deficientes visuais, temos direitos, né? Essa é uma ficha que tem me caído assim há pouco tempo. Sim, eu sou uma deficiente visual, não consigo enxergar direito, então eu tenho os meus direitos, né? E muita gente, às vezes, não se acorda para isso, não se atenta para isso, que realmente é um direito. Mas você falou a questão da vida após o diagnóstico. Como é que foi a retomada, Márcio? Que desafios você enfrentou? E a questão do trabalho, a gente sabe que você, a gente que te conhece, né, sabe que você prestou concurso público. Como é que foi tudo isso? Então, eu tive assim, uma oportunidade muito interessante por estar numa universidade pública que produz pesquisa, né, e que tinha um centro ele chamava PE, Programa de Educação Especial, na UniOeste Cascavel, né? Então, era um programa estruturado, já fazia alguns anos que ele existia, né? E que dava um apoio e suporte, ou seja, a execução dessas políticas públicas na ponta, né? Para os alunos deficientes visuais, né? Então, já tinha alguns cegos, total, né? Eu lembro da pedagogia, no curso de pedagogia, tinha letras, e eu não conhecia aquele programa, né? E aí, quando eu me vi naquela condição, né, de uma pessoa com deficiência, eu tomei contato deles. Eu não sei se eles entraram em contato comigo, ou eu entrei, e ali eu fui descobrindo que eu tinha... a universidade tinha alguns deveres, né? E essa nova forma... Então, meu primeiro desafio foi voltar para a universidade. Eu estava no 3º ano da faculdade de ciências biológicas, né? Então, meu primeiro desafio foi voltar para a universidade, e com esse programa dentro da universidade que dava o apoio, então eles faziam meio de campo e faziam uma interlocução com os professores do aluno, né? Falava, o aluno ele tem essas necessidades aqui, precisa desse material, e eles elaboravam materiais também, né? Eu lembro que eles usavam bastante o DOSVox, que era um programa de ler, que lia, né? Então, os livros eram digitalizados, transformados em texto, e esse texto transformado em áudio, né? Ou alguns alunos tinham uma ampliação, fazia ampliado, né? E ali eu fui conhecendo e fui vendo que aquilo era um direito, não era nenhum favor. A universidade não estava fazendo favor para ninguém, né? Então, e daí no ano seguinte que eu voltei para a universidade, daí foi toda uma adaptação, né? Gravar aula, estudar em grupo, fazer prova oral, toda uma forma nova de estudar. No ano seguinte, abri um concurso para técnico dentro dessa universidade, e as matérias que eu tinha cursado de laboratório, tive várias matérias, aulas práticas, né, dava uma carga horária que preenchia o meu pré-requisito ali de experiência para técnico de laboratório. Então, eu prestei o concurso na Universidade Estadual para técnico de laboratório, fui aprovado, né, e aí trabalhei lá por 3 anos no laboratório de ensino de ciências e biologia, né, dava suporte para os professores, para os alunos da licenciatura que iam para estágio, que iam para a escola, produzia material didático, né? E assim foi. No final do 3º ano, abri o concurso para o IBAMA, em 2005. Isso já era em 2005. Já estava mais adaptado, já estava, né? Já tinha formado, já tinha graduado, e abri o concurso para o IBAMA. O pessoal da biologia, que é da área de meio ambiente, tem muito cobiçado, assim, trabalhar no IBAMA, né? Pelo menos naquela época. Hoje... E aí comecei a estudar, já tinha os colegas estudando, né? Quando chegou mais perto, assim, que abriu o edital, tirei férias, e daí estudava full time, de manhã, tarde e noite, montamos um QG, assim, eu usava uma lupa eletrônica, outro colega que estava estudando gravava, ele lia o material e gravava, fita e tal, e aí prestei
eu me inscrevi para o Pará, para o estado do Pará, para o norte do país. Fui aprovado, e hoje já fui aprovado, entrei como analista ambiental do IBAMA, e hoje já fazem 16 anos que eu estou nessa atividade. Legal. E você sofreu algum preconceito nesse trajeto todo? Ou teve mais apoio do pessoal do trabalho, dos colegas de trabalho e das próprias pessoas que você lidava no seu dia a dia? Olha, Fernanda, eu acho que eu tive na balança, eu acho que eu tive bem mais apoio do que preconceitos e, né, uma ou outra sempre, às vezes até por ignorância mesmo, né, a pessoa não tem a sensibilidade de perguntar e já vai fazendo algum julgamento, né, mas eu acho que eu tive mais apoio, sim. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Como a doença desenvolveu, eu tinha 25 anos, né, eu já era adulto, e eu tinha uma vida muito ativa, né, e eu tentei, na medida do possível, manter todas aquelas atividades que eu fazia, né, de uma forma, às vezes, um pouco mais adaptada, mas manter. Então, eu sempre fui muito ativo, sempre fazendo de tudo, né, e assim foi. O Instituto... a universidade, que foi aquele primeiro concurso que eu prestei, então já tinha esse suporte com a pessoa com deficiência, né? E daí no IBAMA também, eles compraram alguns equipamentos que eu precisava, uma tela grande, na época a tela grande não era tão comum como é hoje, né? Então uma tela de 22 polegadas, uma lupa eletrônica, um software ledor de texto, né? Então, voltamos a falar das políticas públicas, né? Então, eu tive a oportunidade de estar numa instituição pública que cumpriu rapidamente o seu papel ali, né, da inclusão, e eu acho que eu tive mais apoio, sim, dos colegas do que problemas, assim, né? Que bom. Você acha que talvez em um local, uma instituição privada, uma empresa privada, você teria tido o mesmo apoio? Eu não sei, Fernanda. Eu não sei. Eu acho que, como toda a minha experiência depois que desenvolveu a doença foi no serviço público, eu fui muito bem assistido, eu não tenho um parâmetro, não conheço colegas assim que lidam, né? Eu sei que tem as cotas, né? Também. Eu me preocupo um pouco a permanência. Como é que fica a permanência? Não adianta só ter a cota, mas a pessoa não tem os meios de se manter naquele trabalho, né? Porque é só você ver onde é que estão essas pessoas. O número de pessoas com deficiência no Brasil, eu estava olhando esses dias os dados, conversando com a minha esposa, que é da área de saúde pública, de 17% a 22%, né? Todos os tipos de deficiência, inclusive deficiências leves, né? Então, quer dizer, 1,5, 2 pessoas, a cada 10 tem 2 com pessoa com deficiência. Onde é que estão essas pessoas, né? Eu, em todos esses anos de trabalho, eu não lembro de ter... Não, com 16 anos de trabalho, eu lembro de um colega com deficiência, né? E dos anos antes de desenvolver a doença em mim, que eu trabalhei na iniciativa privada, eu também não lembro de ter nenhum colega deficiente, com pessoa com deficiência, né? Então, onde é que estão essas pessoas, né? É uma observação muito interessante essa sua, né? Onde é que estão essas pessoas? Né? Eu também, por vários lugares que eu passei, você falando isso, eu fui refletindo. Realmente, onde estão, né? E tem que... Essas pessoas não só
afetados, os portadores de alguma necessidade especial, merecem a acessibilidade e o suporte, como quem está trabalhando também, né? Porque para exercer um bom trabalho é preciso suporte. Você tem parentes com o Lyon, Márcio? Tenho. Eu tenho alguns que tiveram e já não estão mais aqui com a gente, que faleceram, e vivos atualmente que eu conheço são eu e mais 3. Inclusive tem um primo aí de Cuiabá, que desenvolveu na adolescência, né? Eu já tinha alguns anos de convivendo, né, nessa nova condição, e eu lembro que ele estava tendo dificuldade na escola, né? Porque é difícil você voltar para a escola, né? Você não enxerga o quadro, a professora vai lá e faz um desenho no quadro, vai explicando as coisas em cima daquele desenho, você não está enxergando nada, né? E eu lembro que eu fui para Cuiabá, eu moro no Paraná, né? Eu fui para Cuiabá e a gente marquei uma reunião com a diretora da escola, com a coordenação pedagógica e com alguns professores que ele estava tendo maior dificuldade. Falei, a situação dele agora é outra, é diferente, né? Eu me graduei com essa mesma doença, né, terminei uma faculdade, uma graduação. Algumas coisas têm que ser adaptadas aí nessa forma de estudar, né? Não pode ser igualzinho das outras pessoas, né? Fazer prova oral, vamos ampliar material de desenho, quando vai escrever no quadro, então vamos descrever o que está desenhando ali, as estruturas, né? Então, isso também é uma carência, Fernanda, voltando a falar de políticas públicas, né, que é o tema dessa conferência aí, é uma carência na implementação das políticas públicas. Não adianta ter a lei também dizendo que, né, que é direito da pessoa com deficiência estudar numa escola, na inclusão, piriri, parará, parará. Se chega lá, os professores não são capacitados, né? Não sabem lidar com aquilo. Os meus professores na universidade não sabiam lidar com aquilo. Eles falavam para mim, Márcio, a gente nunca teve um aluno assim, a gente não sabe como é que faz. Eu falei, eu acredito, mas vamos aprender juntos, então, como é que faz, né? Porque para mim também é novo, eu também não sei como é que faz. Então, acho que centros de apoio, né, dessa reabilitação é super importante, porque o início é difícil mesmo. Ainda mais para quem está, imagina, na adolescência, crescendo, terminando os estudos ali do ensino médio, né, é um baque. Pode continuar. Não, é um baque. Eu acho que daí com políticas públicas mais estruturadas, né, eu acho que faz falta uma rede no SUS de reabilitação para deficiente visual, né? Não tem. Então, uma rede de reabilitação para deficiente visual, apoio com a família, capacitação em escolas com os professores, né? Eu acho que isso vai facilitando essa trajetória, esse novo caminho aí que a pessoa afetada vai ter que seguir daqui por diante, né? Até que se tenha um possível tratamento, né? Alguma coisa que possa dar uma amenizada nessa perda visual, nessa baixa de visão, né? Márcio, nós estamos chegando já ao fim da nossa entrevista. Você tocou no assunto, no quesito tratamento, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente se você já fez algum tratamento, se você faz, se você notou alguma melhora nisso, e também deixasse algumas considerações finais, inclusive sobre o apoio, né, que você falou da importância desse apoio mútuo, né? No caso, no começo ali do seu diagnóstico, você deu as mãos com a família da Dona Odete, isso foi muito importante, tanto para dar forças quanto para o diagnóstico. No caso do seu primo, né, você já sabia um pouco do caminho e pôde ajudá-lo dessa forma. Então, eu já te agradeço,
né? Agradeço a sua participação, você ter compartilhado a sua história com a gente, e daí eu te peço essas últimas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Tá bom. De tratamento que você tinha me perguntado, eu fiz, acho que em 2004, por aí, 3, 4, um ano com idebenone, o idebenona. Tomei por um ano, fiz um acompanhamento com médico e não teve nenhuma melhora, assim, fiz alguns exames no início, 6 meses depois, e no final de 12 meses foi repetido, assim, não teve nenhuma, no exame clínico, assim, não teve nenhuma melhora. Eu e meu primo Cristiano, esse meu primo de Cuiabá, né? E daí a gente parou, tanto ele como eu, a gente parou. E daí, alguns anos depois que eu fui descobrir esse grupo, Lyon Brasil, né, com toda essa turma, eu descobri que alguns estavam tomando há bastante tempo, né? Ou também me falaram que os possíveis resultados seriam, assim, a mais médio e longo prazo, e não em um ano, né? Então, eu não sei, eu só tomei aquele ano, nunca mais tomei, né? Eu faço atividade física com uma certa regularidade, assim, sempre fiz, né? E depois da doença manifestada, eu continuei fazendo. Eu acho que é super importante, super válido, né? Uso muito o computador, acho que esse estímulo na frente da tela, assim, leio muito no computador ampliado, né? E juntando com a atividade física, eu acredito. Bom, atividade física faz bem para todo mundo, né? Então, para quem tem as mitocôndrias, que são a nossa energia, nossa respiração celular, quem tem isso comprometido, eu acho que a atividade física faz muito bem, né? Então, acho que é isso. A gente tem a expectativa aí de alguns tratamentos, como a terapia gênica, né? Eu nunca desisti, assim, né? Alguns momentos eu fiquei afastado de estar procurando, lendo artigos e procurando informações sobre a doença, né? E alguns momentos mais próximos disso, alguns momentos mais afastados. Mas eu nunca desisti. Eu acho que, talvez para mim não venha, mas para os próximos que virão, esse gene mutado está aí, ele vai continuar. Então, para os próximos que virão, eu acho que vai ter um tratamento interessante, tá? E é isso. Queria dizer que existe vida após a doença se manifestar, né? Então, depois que você desenvolve, que baixa a tua visão, a vida continua, né? Então, existe vida após Lyon e existe uma vida digna, de qualidade, né? Autônoma, né? Então, bola para frente, tem muita coisa, dá para fazer, assim, praticamente tudo. De um jeitinho, às vezes, um pouco diferente, mas dá para fazer tudo. Acho que é isso. Obrigado pela entrevista, foi um prazer e estou sempre à disposição para a gente estar conversando e trocando informações. Nós que agradecemos, Márcio.